O respeito dos filhos pelos pais e pelos mais velhos é a mais importante das 7 virtudes. Honre seu pai e sua mãe. Lembra? Se uma criança não respeitar e amar seus pais, ela será como uma árvore jovem que não tem raízes ou um riacho que não tem mais nascente. Os pais nos deram a dádiva da vida. É difícil descrever o esforço que eles fizeram para nos criar e nos tornar quem somos. O que os pais esperam em troca? Eles precisam de atenção, cuidado, idealmente amor, mas, acima de tudo, respeito. Dessa forma, a criança demonstra sua gratidão a eles. Vamos dar uma olhada no significado da palavra respeito. Respeito é um sentimento de estima, uma atitude baseada no reconhecimento dos méritos, das altas qualidades de alguém, de alguma coisa. Reconhecimento de importância, significado, valor, apreciação. Agora vamos pensar sobre isso. Observamos muitas famílias em que o relacionamento entre os filhos adultos, crescidos, e seus pais é feliz? Porque isso acontece quando começa a era da grande falta de amor. Na maioria das vezes, os pais amam seus filhos pequenos, especialmente se eles forem obedientes, e retribuem o carinho. Mesmo que esse não seja o caso, a maioria dos pais nunca admite não gostar dos filhos, nem mesmo para si mesmos. Eles tentam pacientemente satisfazer suas necessidades. Mas, vamos pensar bem, de que necessidades estamos falando? Na maioria das vezes, a preocupação deles é satisfazer as necessidades fisiológicas, alimentação, etc. E a necessidade de segurança. Já com a necessidade de amor, muitos têm problemas. O amor é substituído pelo excesso de cuidados dos pais. O cuidado excessivo não dá à criança a oportunidade de se desenvolver, pois o desenvolvimento, como sabemos, só pode ocorrer a nível de superação. Uma criança não é uma planta. Ela não pode ser cultivada em uma estufa, sob o capuz de sua própria influência. Surin. Assim, as crianças são privadas da oportunidade de aprender a confiar em si mesmas, crescendo com a crença de que nada depende delas. Muitas vezes, esses relacionamentos se tornam sufocantes para as crianças, e há 2 saídas: a rebelião e a humildade. É bom se a criança se rebelar. É pior se ela se acostumar com isso. No último caso, os pais assumem a responsabilidade pela vida de seus filhos para sempre. Quanto mais responsabilidade assumimos por nossos filhos, menos responsabilidade eles têm. Assim, nós o infantilizamos e nos sobrecarregamos. Ninguém sabe exatamente a partir de que idade é possível considerar que os pais não têm nada a ver com nada, e se isso vai acontecer algum dia. Portanto, eles se sentem responsáveis por toda a vida por tudo o que seus filhos fazem. Assim, alguém, em vez da criança, para a criança, assume a função de controlar a criança. Porque, então, a criança precisaria desenvolver essa habilidade em si mesma. Lamarck, já no século XVIII, disse: uma função não utilizada é atrofiada ou distrofiada. E quanto mais se avança, pior fica. Uma criança pequena é fácil de controlar, mas as crianças crescem. E quanto menos oportunidades os pais tiverem de participar diretamente da vida dos filhos, maior será a ansiedade devido à sensação de não poderem pilotar o voo, porque eles e somente eles são responsáveis pelo resultado. E maior será o desejo de criticar e proibir, como uma tentativa de recuperar o controle. Portanto, acontece que, na maioria dos casos, quando os filhos esperam que os pais os apoiem em seu desenvolvimento, os pais os atrasam. Mais do que os ajudam a se desenvolver, a criança se torna um adulto que não tem uma ideia adequada de suas próprias capacidades e não se considera responsável por sua vida. E então você não deve se surpreender com o fato de os pais terem uma vida tão difícil e o resto do ambiente não se importar com nada. Você acha que os filhos sentem gratidão por esses pais? Não, não sentem. O que é dado com facilidade geralmente é pouco apreciado, ou nem é notado. Conclusão: você não precisa assumir toda a responsabilidade, só precisa assumir a sua. Porque os pais tentam controlar seus filhos, porque eles o veem como uma extensão de si mesmos. Você controla seu braço ou sua perna? Portanto, essa é uma pergunta estranha para muitos pais. E quanto às necessidades de nível superior, eles não têm. Podemos dizer que os pais respeitam seus filhos, compreendem e apreciam sua individualidade? Que bobagem! Muitos pais dirão indignados. Porque respeitá-los? Respeitamos os adultos por suas conquistas. As crianças não têm nenhuma. Há muito carinho e compreensão reais dos interesses da criança em um relacionamento como este. Portanto, os pais, na melhor das hipóteses, amam os filhos como parte de si mesmos e é isso. O respeito pela individualidade nesse sistema e, em princípio, inexistente. Aqui se leva
o desrespeito elementar pela personalidade na infância, e não há dúvida de que existe uma personalidade. Geralmente se espalha ainda mais. De fato, essa é uma das principais causas de conflitos entre gerações. Os filhos crescem, mas os pais continuam a considerá-los sua propriedade, invadindo sem cerimônia sua vida privada. Quais são esses limites? Muitos pais não têm, em princípio, nenhum conceito de espaço pessoal. Como a comunicação deles é construída, via de regra, com base no princípio de que a mamãe, o papai, sabe melhor do que você precisa. Mas, à medida que os filhos crescem, a mãe também adquire cada vez mais experiência de vida e é, portanto, sabe mais. Os pais tentam incutir em seus filhos seus próprios hábitos e perspectivas de vida. O fato de os filhos serem diferentes do que eles querem que sejam os magoa. Então eles erradicam impiedosamente qualquer divergência e diferença como uma erva daninha. De boa fé, é claro, é o que parece para eles. Eles estão genuinamente tentando evitar que seus filhos cometam erros. Mas por quais meios? Via de regra, procurando constantemente por falhas e apontando-as. Ao fazer isso, eles os transformam em perdedores, tanto aos seus próprios olhos quanto aos olhos dos próprios pais. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. Se um pai acredita que o filho é sua continuação, uma cópia melhorada, o filho inevitavelmente se torna refém das ambições e complexos dos pais, uma ferramenta para acertar contas com outras pessoas e com o mundo em geral. Ele deve satisfazer as esperanças dos pais, alcançar que eles não conseguiram, levar o estilo de vida correto de acordo com seus conceitos, etc. Na verdade, estamos lidando novamente com o desrespeito à personalidade do outro, com a negação de seu direito de decidir por si mesmo como viver. Dê a seus pais um pouco de confiança, e eles a usarão como um pé de cabra para abri-lo e reorganizar sua vida, tirando-lhe toda a perspectiva. Douglas Coupland. A vaidade dos pais pode tanto ajudar uma criança, apoiando-a na obtenção de resultados em sua própria jornada, e, posteriormente, trazendo um senso bem fundamentado de orgulho por ela, quanto complicar seriamente a vida. O cenário nesse caso pode-se desenvolver de várias maneiras, à exceção dos pais com o fracasso de seu filho, ou filha, que não conseguiu realizar o cenário prescrito pelos pais devido à falta de aptidão ou nem mesmo tentou. Nesse caso, tanto os pais quanto, muito provavelmente, seus filhos sofrem a percepção de ter decepcionado entes queridos. Além disso, os pais, a primeira e geralmente a mais significativa figura na vida de qualquer pessoa, pode ser um fardo insuportável. Alcançar o sucesso contra a vontade dos pais, talvez seja a realização do antiscenário. Nesse esquema, mesmo que a vida de uma pessoa seja bem-sucedida tanto do seu ponto de vista quanto do ponto de vista convencional, o orgulho dos pais não tem fundamento. Afinal, o sucesso é alcançado não graças aos pais, mas apesar deles e, de fato, serve como uma refutação de suas próprias crenças, valores e, em última análise, de toda a sua experiência de vida, ou seja, sua vida como um todo. Esse cenário às vezes é favorável para a criança que o alcançou, mas, em geral, não para os pais. A principal tarefa dos pais é criar um ambiente no qual a criança possa aprender gradualmente a confiar em si mesma, recorrer a seus próprios recursos e desenvolver a capacidade de satisfazer suas próprias necessidades. A principal característica de um bom pai é que ele vê a criança como uma pessoa, personalidade, e não como um material a ser moldado, da maneira que ele achar melhor. Infelizmente, não ocorre a muitos pais que o fato de ficarem felizes com o sucesso de seus filhos, reconhecerem sua independência ao alcançá-lo e simplesmente respeitarem sua individualidade também pode contribuir para que seus filhos criem sua própria vida exclusiva. E quanto à principal ferramenta do processo educacional, a crítica e o apontamento de erros, o que você semeia é o que você colhe. Certo dia, um homem se aproximou de um homem sábio. O senhor é sábio. Ajude-me. Eu não estou bem. Minha filha não me entende. Ela não consegue me ouvir. Ela não fala comigo. Ela é cruel, porque ela precisa de um coração. O sábio disse: quando voltar para casa, pinte o retrato dela, leve-o para sua filha e entregue-o a ela em silêncio. No dia seguinte, um homem furioso irrompeu na frente do sábio e exclamou: porque o senhor me aconselhou a fazer essa loucura ontem. Foi ruim. E ficou pior. Ela me devolveu o desenho, cheia de indignação. O que ela lhe disse? Perguntou o sábio. Ela disse: porque você me trouxe isso. Um espelho não é suficiente para você. A principal coisa que as crianças herdam de seus pais é o hábito de criticar. Os filhos crescem à medida que estão ao redor deles, avaliando e criticando,
sabendo como ser um pai, como estar certo. Um pai em geral e o nosso é particular. Seus pais já lhes disseram muito sobre o que significa ser um bom filho. Agora é a vez deles. Afinal de contas, os pais acham que é possível comparar seus filhos a outra pessoa. Na grande maioria dos casos, não a favor deles. Então, porque eles se surpreendem com o fato de os filhos adultos compararem seus pais a outra pessoa, com alguém que alcançou mais, que deu mais aos seus filhos. Respeito? Por que respeitar meus pais? Pergunta o filho adulto. Que bobagem. Respeitamos os adultos pelas conquistas. Meus pais não têm nenhuma. Frase conhecida, não é? Quando você critica, você só educa os críticos. Você critica a si mesmo e, em troca, quer apenas gratidão e respeito. Mas como as crianças aprenderão isso se seus pais só as criticam? Implantando firmemente em suas cabeças a ideia de que são fracassadas e que tudo o que fazem não é bom o suficiente. Estamos presos em um processo circular de desrespeito. É impossível ensinar respeito às crianças se você não respeita os outros. Como os pais se comportam com relação ao respeito pelos outros. Por exemplo, seus próprios pais. O que você faz por seus pais? Espero o mesmo de seus filhos. O respeito, a gratidão e o reconhecimento das conquistas também devem ser ensinados, de preferência pelo exemplo. E como vocês querem que as pessoas lhes façam, façam vocês também a elas. Lucas 6:31. Um homem entrou em uma loja e, para sua grande surpresa, viu o próprio Deus em pé atrás do balcão. Depois de hesitar, o visitante decidiu se aproximar e perguntou: o que você vende? O que seu coração deseja? Disse Deus. O cliente respondeu: quero felicidade, paz em minha alma e liberdade do medo para mim e para todos os outros. É isso, Deus disse. Isso é possível. Mas eu não vendo frutas aqui, só sementes. Os filhos adultos ainda precisam de feedback, conselhos, ajuda e aprovação de seus pais. Podemos discutir o quanto? Depende do fato de o pai ou a mãe ainda ser uma autoridade para eles, mas é seguro dizer que eles precisam de incentivo muito mais do que de críticas, comentários negativos e avaliações negativas. É muito importante que as crianças, em qualquer idade, recebam a confirmação dos pais sobre seu sucesso, suas conquistas e o domínio bem-sucedido de novos papéis sociais. Porque os pais não entendem isso. Porque eles criticam e reprovam tanto. Os pais transferem suas próprias experiências para os filhos, criando uma atmosfera estimulante por meio de críticas ao ambiente em que eles próprios foram criados. Os pais julgam os sucessos de seus filhos comparando-os com a forma como veem suas próprias conquistas. E se eles se veem como fracassados, acham difícil reconhecer os sucessos de seus filhos. Aqueles que não respeitam a si mesmos são incapazes de respeitar os outros. Infelizmente, muitas vezes é possível observar como a autoafirmação de algumas pessoas é feita por meio da busca de falhas ou da desvalorização dos outros. Às vezes, isso acontece de forma inconsciente, intuitiva e habitual e, às vezes, é até enfatizado como um princípio básico da vida. É preciso encontrar erros para se livrar deles. Os filhos geralmente seguem um caminho no qual os pais se reconhecem, o roteiro dos pais. Ao advertir e repreender os filhos, eles na verdade criticam a si mesmos no passado. Manuquina. A base das exigências de respeito aos pais é o julgamento de que uma pessoa idosa merece respeito já por ser mais velha. Nós vivemos uma vida. Você viverá até à minha idade. Por ter cuidado de nós e agora ter o direito de ser cuidado em troca. Ele adquiriu uma experiência de vida inestimável ao longo dos anos. Os pais e professores são principalmente doadores, e os filhos e alunos são principalmente receptores. É verdade que os pais também recebem algo de seus filhos, e os professores, de seus alunos, mas isso não restaura o equilíbrio, apenas atenua sua ausência. Mas os pais já foram filhos e os professores já foram alunos. Eles pagam sua dívida passando para a próxima geração o que receberam da anterior. E a mesma oportunidade está disponível para seus filhos e alunos de fato. É errado ver esse processo como o pagamento de uma dívida. Afinal de contas, é impossível pagar uma dívida pela vida que nossos pais nos deram. Essa dívida nunca pode ser paga, e a exigência de devolvê-la faz com que os filhos protestem: não devo nada a você. Ao me criar, você apenas cumpriu seu dever de pai. Para muitos filhos, a dívida dos pais cresce à medida que é paga. Moquim, não pedi que você me desse à luz. Se viver e cuidar de nós é uma dívida, então ela só pode ser paga àquele de quem foi tirada. Esse ponto de vista interrompe o fluxo da vida, gerando nos filhos culpa, desespero e raiva, e nos pais que foram abandonados por não devolverem o que lhes foi emprestado.
O sentimento de falta de sentido da vida vivida é outra questão se considerarmos o relacionamento entre pais e filhos como uma contribuição para o desenvolvimento deles. Contribuição é dar a alguém os resultados de suas realizações para os em termos contratuais, a juros, em troca de algo, sob certas condições compreendidas por ambas as partes. A dívida é um ónus, a contribuição é um apoio. Ao investir nos filhos, os pais podem esperar receber juros em sua velhice, sua atenção, ajuda, cuidado. Isso é o que os pais receberam de seus pais quando eles mesmos eram crianças. É isso que seus filhos darão a seus filhos. É o que eles darão, não o que eles darão. Por isso é importante criar filhos que entendam que na vida é necessário não apenas receber, mas também dar. Caso contrário, as acusações de investimento insuficiente ou de desvalorização da contribuição dos pais são inevitáveis. Essas atitudes podem ser corrigidas. Na grande maioria, é possível estar disposto a isso. Como? Decidindo dialogar, entender as expectativas mútuas, pois elas nem sempre são óbvias para a outra parte. Expressar seus sentimentos, pois onde há ódio, necessariamente há amor. Apenas ofensas mútuas não lhe dão a oportunidade de sair, como uma lápide que bloqueia o acesso à liberdade de acusações mútuas, críticas e insatisfação. Os pais que estão genuinamente felizes com as realizações de seus filhos sempre permanecem necessários e desejáveis para eles. Seus filhos reconhecem que aprenderam muitas coisas boas e úteis com seus pais. O reconhecimento do outro torna você livre. E depois há a alegria da comunicação. E há palavras de aceitação e gratidão mútuas. E sempre é possível chegar a um acordo sobre como essa comunicação será feita. Como um adulto com um adulto. Afinal de contas, na norma, os pais não vivem apenas para os filhos, apenas para a vida deles. Eles têm seus próprios interesses. Constroem relacionamentos com muitas pessoas. Eles não mantêm todas as suas economias depósitos em um único banco. É mais difícil respeitar a experiência de vida dos pais. A experiência de vida é valiosa se tornar uma pessoa mais sábia. Mas se antes os idosos eram essencialmente os portadores da tradição transmitida às gerações seguintes, mais jovens, esse não é necessariamente o caso hoje em dia. No que diz respeito à sabedoria, muitos da geração mais velha não a têm de forma alguma. Se alguma coisa ganhou com o passar dos anos, foi mais um ressentimento contra o mundo combinado com um desejo interminável de se intrometer na vida de crianças que já cresceram há muito tempo. A sabedoria implica uma visão mais ampla do mundo, levando em conta muita experiência de vida e, consequentemente, maior flexibilidade e tolerância em relação aos outros, com base no conhecimento das pessoas, na compreensão de que somos todos diferentes uns dos outros e no respeito à individualidade. O conflito de pais e filhos é eterno. Qualquer sociedade é um sistema de interação de camadas etárias, e seu desenvolvimento é uma sucessão de gerações, que é sempre seletiva. Alguns conhecimentos, normas e valores são assimilados e passados para as próximas gerações, enquanto outros, que não correspondem às condições alteradas, são rejeitados ou transformados. Pais e filhos veem o mundo de perspectivas diferentes. Os filhos querem mudanças. Os pais retêm o progresso causado pelos filhos para que a transição do antigo para o novo seja mais tranquila. Os jovens acham que os velhos são estúpidos, mas os velhos sabem que os jovens são estúpidos. É importante não esquecer o respeito mútuo, não se esconder atrás da frase "o ovo não ensina a galinha", e reconhecer o direito à discordância. Então, quem deve começar a se aproximar? Se houver um desejo de melhorar as relações, os filhos ou os pais? Se forem os pais, eles não deveriam ser os primeiros a defender os filhos? Se são filhos, não é hora de pararem de construir muros e começarem a construir pontes? Mas, na maioria dos casos, os dois acham que é da conta deles exigir amor, carinho, respeito, gratidão. As exigências são um caminho para lugar nenhum. Então, talvez seja a hora de mudar a direção, deixar de se mover do outro para se mover para o outro. E se isso não funcionar, faça terapia, onde um especialista, que não está envolvido em brigas familiares, ajudará a estabelecer contato.